ele diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Isso me lembra de quando Jesus disse que aqui não ficará pedra sobre pedra. Nenhuma construção vai resistir a esses acontecimentos. Na primeira trombeta que o anjo tocar, a terça parte da terra vai se extinguir, vai desaparecer. Homens, animais e plantas. Imagina aí. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Você consegue imaginar o caos? Pessoal, a Bíblia não exagera. A Bíblia não aumenta e nem diminui. O que está aqui é real, é verdadeiro. O que está aqui é exatamente assim que vai acontecer. Eu estava meditando ali, de tudo que você possa imaginar de bom no paraíso, será 7 vezes melhor. E tudo que você puder imaginar de ruim no inferno, será também 7 vezes pior. 7 vezes mais do que a imaginação humana. A terceira trombeta, o anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Pensa comigo, pessoal, se a terça parte morre com o fogo, uma outra grande parte quando estão no mar, nas embarcações. Agora a terça parte daqueles que ainda estão vivos são atingidos pelas águas contaminadas. Vai sobrando o quê? Nada. A destruição será total. Castelos, lugares, pousadas, mansões, palácios, que virão tudo a virar cinzas, pó. Não vai ter dinheiro que possa proteger alguém. Não vai ter proteção, muros altos que possa proteger ou livrar alguém destas ou destes acontecimentos. A igreja já vai ter subido. Os salvos não farão parte desta destruição. Vão ter pessoas ainda salvas aqui? Sim, aquelas que depois da volta de Jesus conseguiram se arrepender. Serão muito poucas. Se existe essa palavra, muito poucas. Serão pouquíssimas as pessoas que depois da volta de Jesus ainda vão conseguir alcançar a salvação. Só que o sangue de Jesus não poderá mais salvá-las. Lembra que eu falei para vocês? O sangue do Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz, tem poder até o dia da sua volta. Você pode clamar pelo sangue de Jesus e ser lavado e purificado de todos os seus pecados antes que ele volte.
Depois que ele voltar, os que aqui ficarem pagarão com as suas próprias vidas. Terão que derramar o seu próprio sangue, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí eu fico imaginando, se com a ação do Espírito Santo, com o poder do nome de Jesus, a pessoa se demora para se converter, se entregar, imagina sem a ação do Espírito Santo. Imagina sem o agir do Espírito Santo. Porque quando o pastor está pregando, quando eu estou aqui falando com você, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu sou pequeno demais para convencer você de qualquer coisa. Mas por que as pessoas se convencem quando o pastor prega? Uma pessoa, por exemplo, que foi religiosa a sua vida toda, desde criança, desde a infância, ela aprendeu que o certo é ser religioso, é idolatrar. Como que vai chegar, por exemplo, essa pessoa e dizer para ela o seguinte: ó, você tem quantos anos de idade? 68 anos de idade. Olha aqui a minha véia. Torce para você achar uma dessa. 68 anos de idade. E aí, desde criança, ela ouviu que se busca a Deus acendendo uma vela, que se busca a Deus diante de uma imagem, que se busca a Deus fazendo promessa. Ela aprendeu isso. Hoje ela está com 68 anos de idade. E eu, um sujeito qualquer, um branquelo baixinho, barrigudo, chego para ela e digo assim: olha, também não é para tanto, né? E diga assim: ó, vovó, tudo que você ouviu em 68 anos está errado. Não é assim que se busca a Deus. Se você continuar assim, você pode até ir para o inferno. Imagina aí. É para ela pegar a bengala dela e dar na minha cabeça. Quem concorda? Por quem sou eu para chegar para ela e dizer uma coisa dessa? Mas quantos que aos 68 anos de idade se convertem e se entregam ao Senhor Jesus, o recebem como seu único Senhor e Salvador, e entendem que 68 anos de vida foi enganada pela religiosidade, pelas doutrinas ensinadas e inventadas pelo homem. E a vovó diz assim: tá bom, meu filho, eu entendi, eu quero me batizar nas águas. Quantas vovós eu batizei nas águas? Com 68, com 70 anos, entendeu que foi enganada a vida toda. Por que que isso se torna possível? Porque não é o pastor que convence. Eu não tenho condição nenhuma de mudar a cabeça de uma pessoa que ouviu a mesma coisa 68 anos. Mas o Espírito Santo tem, diga glória a Deus. É aí que entra o agir do Espírito Santo, que convence. A gente fala, e a palavra que sai da nossa boca, ela é confirmada. É o quê? Confirmada no coração da pessoa pelo Espírito Santo. Por isso que aquele que tem o Espírito Santo não é enganado por ninguém. Não tem pregador, por mais bom, entre aspas. Jesus falou para o jovem rico que bom era só um, que estava no céu. Mas tem alguns que se acham bons também, tem ou não tem? Por mais bom que ele seja, na lábia, na conversa, quem tem o Espírito Santo não se deixa enganar. Amém, pessoal? Não causa emoção. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não é movida pela emoção. Então o que confirma as palavras do pastor é o Espírito Santo, que não deixa dúvida. Aí imagina depois da volta de Jesus, sem o Espírito Santo na terra. Se é difícil, porque eu estou falando para você aqui, que são várias pessoas, aos 60, aos 70, aos 50, aos 40 anos, que se convencem que foram enganadas a vida toda, né? Mas não são todas. Já é difícil para a gente levar as pessoas a entender isso com o agir do Espírito Santo. Imagina depois da volta de Jesus, que o Espírito Santo será tirado da terra.
que não vai haver mais Espírito Santo para convencer as pessoas. Depois da volta de Jesus, tem salvação? Tem! Mas pouquíssimas pessoas vão alcançar a salvação depois da volta de Jesus. Porque olha quantos acontecimentos, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Depois da volta de Jesus, terceira trombeta, quarta trombeta, é isso? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas ou deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, olha a visão de João, vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, e ainda, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Os ais da Bíblia são terríveis. Quando a Bíblia fala ai, meu amigo, meu irmão, vem coisa pesada. Ai daqueles que no dia da vinda do Senhor Jesus estiverem desapercebidos, estiverem de bobeira, pensando em agradar a homens preocupados com títulos, com posição, com religião, com placa de igreja, com a aparência. João ouviu 3 ais. Ele disse ouvir como que uma águia voando pelo céu e clamando em alta voz, dizendo: ai, ai, ai dos moradores da terra. Porque ainda tem mais 3 trombetas para serem soadas. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, já houve devastação total. A igreja do Senhor Jesus não vai estar presente. Eu quero perguntar para você: você é da igreja do Senhor Jesus? Ou você é da igreja Templo dos Milagres? Da igreja A, da igreja B, da igreja C? Porque se você não for da igreja do Senhor Jesus, do corpo do Senhor Jesus, não vai subir com Jesus. Nesse dia não vai haver uma chamada, membro da igreja tal, fulano da igreja tal, mas vai ter uma chamada, membros do corpo de Cristo. E se o nome não estiver no livro da vida, a Bíblia diz: este será lançado no lago de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Aproveite a vida que Deus lhe deu para buscar a Ele com sinceridade. Nós não temos mais muito tempo. Fica perdendo o seu tempo com pessoas que não querem nada com Deus. Fica dando ouvido a pessoas que não têm nada de Deus. E aqueles que realmente podem te aproximar de Deus, você acaba se afastando delas. A mulher mandou uma mensagem para mim essa semana, membro lá da igreja do pastor Eduardo, da nossa igreja lá onde o pastor Eduardo pastoreia. Ela falou para mim: pastor, eu estou muito decepcionada com a igreja. Eu falei: meu Deus, dona, o que aconteceu? O que foi? O que eu posso lhe ajudar? Porque eu fico preocupado com isso. É uma alma. Não, pastor, porque, sabe, tem pessoas aí que vai na igreja para falar mal da vida dos outros, para criticar. E olha, eu estou chateada, eu estou decepcionada com a igreja, porque eu vou aí, sabe, e muitas vezes o senhor nem dá bom dia para a gente, ou então nem vem falar comigo. Eu falei: olha, dona, olha, não tem o que fazer não. Ficar dando ouvidos a isso. Não, porque eu estava pensando em procurar uma outra igreja, sabe, que... Eu falei: senhora, fique à vontade, dona. Fique à vontade. Se a senhora estiver bem com Deus, eu vou estar feliz. Mas entenda uma coisa, e eu falo isso a todos aqui.
igreja perfeita, que faça suas vontades, que seja do jeito que você quer, não existe, Dona Maria. Se você achar, me avisa que eu vou para lá, vou ficar de membro lá. Olha, vou nada, porque essa aí não leva para o céu. Vou nada, porque essa aí não leva para o céu. Mas a pessoa quer que as coisas sejam exatamente do jeito dela. Qualquer coisa que está fora, sabe, do jeito da... Ah, mas eu estou acostumada com isso, estou acostumada com aquilo. Então muda o seu costume. Não é Deus que tem que se adequar a mim. Porque quem precisa dele sou eu. Ou não? Não é Deus que tem que se adequar a mim. Eu que tenho que me adequar à palavra dele. Quem está entendendo? Aí eu falei, a senhora está chateada, que a igreja só ajuda a gente. A igreja nos atende, nos abençoa. Quando eu falo igreja, eu falo os pastores, os obreiros, oram pela gente. A gente não trouxe nada de bom. O que você trouxe de bom para a igreja? Problemas e mais problemas. O que eu trouxe de bom para a igreja? Nada. Só trouxe problemas. Eu quero ver um lugar que você encontre, me desculpe a minha sinceridade, onde você chega e fala dos seus dilemas, das suas dores, das suas aflições, e as pessoas sentem a sua dor. Esse lugar é a igreja, só existe isso na igreja. Ouvem a pessoa, sente a sua dor, porque quando eu cheguei na igreja, alguém sentiu a minha dor, sentou comigo, me orientou, me ajudou. Aí porque eu vi alguma coisa que não estava dentro do meu costume, eu me decepciono? Ah, pera lá. E outra, se saiu da igreja por causa de pessoas, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Aí a pessoa que tirou ela da igreja está salva, porque ela acha que é a pessoa que tirou ela da igreja, né? Está ali firme com Jesus, está na fé, se converteu. Vai para o céu e ela vai para o inferno, porque saiu, porque uma palavra desagradou. Quem está entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Sua salvação é coisa séria. Você não tem que jogar no lixo por coisas banais. Sua salvação é coisa séria. A gente lida com almas, então nós levamos a sério aquilo que a gente fala, aquilo que a gente explica, aquilo que a gente traz aqui para você, porque nós lidamos com almas. Eu sei a cobrança para com a minha pessoa. O meu negócio é direto com Deus. Eu vou prestar contas com Ele. Você acha que eu faria qualquer coisa para jogar você no inferno? Que eu falaria algo para você, deixando em risco a sua salvação? Não seria louco? Só se eu estivesse fora de mim. Mas continuando, diz assim, ó, a quinta trombeta. A gente lê isso aqui para causar temor, porque tem que causar temor. Porque, pessoal, ou a pessoa se converte por temor a Deus, ou ela se converte por medo. Mas tem que se converter. Amém? Eu confesso que o medo me ajudou a me converter. Medo do que está para acontecer. O medo me ajudou. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Alguém aqui já foi picado por escorpião? Dizem que é uma dor terrível, horrível. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente a quem? Aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os
atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte o quê? Fugirá deles. Já pensou? A pessoa procurando a morte, de tanta dor, 5 meses, ela sendo atormentada, e a morte fugindo dela, nem a morte os quer. A pessoa sentindo a dor, querendo a morte, mas a morte fugindo dela. Hoje a morte procura as pessoas, mas depois da vinda do Senhor Jesus, nem a morte quer mais as pessoas. O diabo já está comemorando essa hora, sabia? Satanás já está comemorando já, porque dificilmente haverá algum salvo ali. Repito, a igreja do Senhor Jesus já não estará mais presente. Você é da igreja do Senhor Jesus? Sim ou não? Diz assim, ó, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Imagina aí, o tamanho do gafanhotozinho. Semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Coisa de desgraça é essa. Os seus dentes como dentes de leão. Cruz credo. Tinham couraça como couraça de ferro, e o barulho que suas asas fazem, tinha até asa. Era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda de escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens. Por 5 meses. Tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro aí passou. Eis que depois destas coisas vem ainda o quê? 2 ais. Ai daqueles que tiveram oportunidade e não abraçaram. Eu estava falando hoje pela manhã para o povo. 1 Pedro 4:18. Olha o que diz. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? O pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Na prática do bem. Não é na teoria não, tá? É na prática do bem. Porque ser bom na teoria é top, é legal. Na prática, no dia a dia, na hora do vamos ver, quando o cerco aperta, quando tudo dá errado, quando você queria que fosse de um jeito e dá tudo ao contrário, e você permanece sendo fiel, aí é para aqueles que realmente almejam a vida eterna. Paulo disse, se a nossa vida se resume nesse mundo, somos os mais infelizes entre os homens. Ainda bem que a nossa vida não se resume apenas pelos 70, 80 anos de passagem pela terra. Há uma vida eterna que aguarda por mim e por você. Aonde? Nós determinamos. Aonde? Nós determinamos. Encomende a sua alma para o fiel Criador, praticando o bem. Diga glória a Deus. Encomende a sua... Mas não é encomendar depois que morreu. Porque eu já vi, eu estava ouvindo o rádio outro dia, tem uma rádio aqui de Indaial, se eu não me engano, que entra aqui nos rádios de Blumenau. E aí teve um horário, eu estava indo para a igreja, foi domingo de manhã. Aí nessa rádio tem uma missa. Alguém já ouviu já? Tem uma missa. E eu estava ouvindo lá, o pastor ouvindo a missa, né? Calhou de eu estar ali sintonizado, e uma moça entrou falando, antes da missa eu quero ler aqui os pedidos de oração. Aí estava lá, fulano de tal pede missa encomendada para a alma de não sei quem. Eu fiquei pensando, já morreu já, não tem que encomendar mais nada.
Encomenda a sua alma enquanto está o quê? Vivo. Missa encomendada pela alma de não sei quem. Meu amigo, irmão, não se encomenda a alma depois que já partiu. Nós encomendamos a nossa alma ao fiel Criador, praticando o bem. Diga graças a Deus.